Quando a gente fala do futuro, dos meios de pagamento, a gente sempre tem essa ilusão, no bom sentido, né, de que, putz, vai ser uma coisa meio Jetsons, né, que vai acontecer. Mas, na verdade, é difícil saber se é isso que vai acontecer. Então, a proposta aqui não é a gente falar do futuro. A proposta aqui é a gente falar do presente dos meios de pagamento e o que a gente precisa fazer agora para se adequar, pouco a pouco, para o que vai vir, para o que ainda vai acontecer. Porque tem um amigo meu que fala que o futuro é o hoje que foi pensado ontem. E, de fato, é mais ou menos isso. E, quando a gente fala de meios de pagamento, basicamente, a gente está falando de tecnologia. E se a gente for olhar a essência da palavra tecnologia, é uma palavra que tem origem no grego, né, que junta o técnico, que é a técnica, com o logia, que é o estudo da técnica. Para quê? Para resolver algum problema ou para resolver alguma necessidade. Porém, a necessidade, ela muda com o passar do tempo, né? O que ontem era essencial, hoje já deixou de ser. Vou explicar um pouquinho mais. Essa é uma propaganda que saiu no final da época, o jornal chamava O Povo. E falava o seguinte, né, para quem está no fundo não dá para ler muito bem. Você não acha que é ultrapassado ficar quebrando a cabeça com contas muito complicadas? Ultrapassado. Olha a calculadora Sbrubbles vai resolver todos os seus problemas. A calculadora vai resolver todos os problemas. Portátil e funcional, é super moderno. Por apenas X ou mensais de tanto. Então, naquela época, a necessidade que você precisava atender, e naquela época, eu estou falando na década de 70, era a questão da comodidade. Era a questão, tinha ali um problema para você resolver e você precisava resolver com essa supercalculadora. E fazendo um paralelo com a evolução dos meios de pagamento, o que estava acontecendo nesse período, né? Estava acontecendo a padronização dos cartões de tarja, dos cartões de crédito com tarja. E, com isso, foi possível, de maneira eletrônica, fazer o processamento dessa transação. Então, velocidade com praticidade. E você ainda podia parcelar. Tanto que aqui era, né, ou mensais de tanto. Então, isso foi um dos... Claro que tiveram coisas que aconteceram antes desse período, né? Mas aí eu teria que voltar lá ao processo de quando a gente fazia escambo. Não é a ideia, porque eu nem tenho esse tempo, né? Mas, só por curiosidade, mais ou menos um pouquinho antes disso, lá na década de 50, 60, é que surgiu o conceito de cartão de crédito. Porque o que aconteceu foi uma pessoa ia jantar com os amigos e a história é essa, esqueceu a carteira. Por que eu preciso do dinheiro para pagar? E aí juntou lá uns 200 amigos, 27 estabelecimentos, e eles criaram o cartão Diners, né? Daí, jantar, Diners, enfim. Foi o primeiro cartão que surgiu. Mas, enfim. Cara, comunicação. Preciso me comunicar. Conta não é mais o problema. Eu preciso disso aqui. Acho que todo mundo conhece, né? Mas, supondo que tem alguém que não conheça, eu explico. É um pager. Então, você ligava numa central, aí você digitava lá o que você queria dizer, dava o código do pager, e aí a pessoa que tinha isso, e usava aqui, né? Que tinha que mostrar. Ela recebia um bip e, eventualmente, te ligava. Ou pegava o recado, enfim. Aqui a necessidade era a comunicação. E o que aconteceu na década de 70, fazendo aquele mesmo paralelo? O cartão de tarja foi muito legal, mas era inseguro, né? Era muito suscetível à fraude.
Então, surgia, na década de 80, o cartão com chip, que mudou pra caramba a forma de você pagar, porque daí você podia usar um POSzinho, enfiar um cartão e pagar. Legal. Então, a gente, em termos de pagamento, também está evoluindo. A gente deixou o dinheiro, passou a usar o cartão e passou a usar um cartão com chip, que era mais seguro. Vamos lá, hora da verdade. Ó. Depois do pager, a necessidade não era mais esperar alguém te ligar. Você queria ligar para a pessoa, você queria falar com a pessoa, era urgente, era importante, enfim. E aí você usava como é que fala? O tijolão de um lado e a pochete do outro. E era incrível, hein? Era incrível. Quem tinha isso daqui ostentava. E cara, e fazendo o mesmo paralelo, né? Na década de 90, aí a gente já não estava mais falando só de compra no mundo físico. A gente começa a falar de compras no universo do e-commerce. Em 95 foi quando o Jeff Bezos lançou a Amazon, lá nos Estados Unidos. E 2 anos depois, em 97, a Amazon já tinha mais de 1 milhão de clientes cadastrados. Era uma necessidade, né? É comodidade. Eu já entendi que é seguro, eu já entendi que é rápido, mas eu não estou a fim de me deslocar. Então, começou a mudar um pouco esse conceito, começou a mudar um pouco a forma como a gente se relacionava com compras em geral, com aquisições em geral. Nos anos 2000, lançamento do iPhone lá em 2005, o Steve Jobs lançou o iPhone, revolucionou. E o que na década de 70 era algo desse tamanho, virou isso aqui, né? Que engraçado. E aí a gente está falando de 70, 80, cara, 30, 40 anos. O que vai acontecer daqui 30, 40 anos? Porque na década de 70, ninguém imaginava que isso aqui ia acontecer. E a gente está falando aqui agora, não sabe o que vai acontecer daqui 30 anos. Mas se eu não sei, como é que eu posso me preparar? Então, é sobre isso que a gente vai falar. E aqui, em 2005, que teve o lançamento do iPhone, acho que foi em junho de 2005, ou junho de 2005, alguma coisa assim, e em novembro já saía a plataforma Android também. Então, aqui a gente está dizendo o seguinte, que o surgimento dessas plataformas, iOS, Android e outras, ela expandiu totalmente a possibilidade de pagamento digital. Totalmente. Porque a gente não está falando agora só de andar... Veja, era dinheiro, depois, enfim, cheque. Que quase a gente não usa, né? Quem tem cheque na carteira aqui só para saber? Nossa, quanta gente. Nossa. Cheque. Hoje em dia as pessoas mal andam com dinheiro, né? Começa por aí. Depois foi o cartão, e agora a gente está falando que talvez nem seja preciso andar com um cartão. E por que a gente não precisa andar com um cartão? Porque a gente anda com um celular, que virou a nossa carteira. Não é para todo mundo, não é em todos os segmentos, a gente vai falar disso, mas o celular é a nossa carteira. E não só o cartão virou nossa carteira, como a gente virou o fator de autenticação. Então, é o que o pessoal chama de wearable, né? Que uma impressão digital, uma íris, um reconhecimento de face, já é suficiente para saber que você é você mesmo. Então, aqui, legal, possibilidades infinitas. E a gente está falando isso dentro de um universo que, por si só, já é bastante complexo, né? O universo de pagamento, porque tem o banco, se for e-commerce, tem o gateway, aí pode ter o subadquirente ou não, aí tem o adquirente, necessariamente, aí você, muitas vezes, precisa de uma máquina, aí você precisa de alguém que saiba operar essa máquina, enfim, e por aí vai. Então, é um ambiente complexo por si só. Então, eu imagino no segmento de vocês, de alimentação, de restaurante, de food service, enfim, cara, além de você se preocupar, porque o teu negócio é, né? Mas aí, acho que é a Fabiola, né?
que na palestra anterior falou que agora você tem que se preocupar com quem é o seu cliente. E eu estou falando para vocês que você tem que se preocupar com o pagamento. Cara, não é só comida, né? É toda uma cadeia. Sendo assim, a gente já está acostumado com o ato de pagar, né? É muito comum, vem o garçom ou vem quem quer que seja, e tirar o cartão e enfiar na maquininha e pagar, é comum. É um ato que flui, né? Ele não tem atrito nenhum. Para a gente é hábito, para a gente é comum. Para a gente é comum. Para os nossos filhos e netos, será comum? Eu acho que não. Mas eu acho. Tá? Um exemplo, né? Tem uma ferramenta chamada Stripe. E ela é um guia para a gente no que se refere a pagamentos digitais, porque ele une velocidade com simplicidade. Então, sempre que a gente vai desenvolver alguma coisa, a gente fala, putz, o que o Stripe está fazendo? Ele acaba, de certa forma, lançando até... não digo lançar tendência, mas ele norteia o jeito simples de fazer. E uma das coisas que eles têm lá no site deles é que de todo o tráfego de navegação da web, 60% passa pelo celular. Mas só 15% de transações no mundo são feitas pelo celular. Por quê? Porque para a gente é óbvio tirar o cartão e pagar, mas ainda não é tão óbvio pagar pelo celular. Embora, às vezes, a gente faça isso inconscientemente. Porque quem não tem aí um cartão cadastrado no Uber? Quem não tem um cartão cadastrado no iFood? Quem não paga Netflix? Tudo bem, pode ter gente que não faça nada disso e ok, não tem problema. Mas a maioria de nós utiliza algum desses serviços. E para a gente é comum. Para a gente é bastante natural. E isso é usar o celular como uma carteira. Porque a gente não fica tirando... quem tem celular que paga aplicativo pela Apple Pay ou pelo Google Play, enfim, o nosso cartão está lá. E a relação mudou tanto que a gente acaba confiando nesses players e deixando os nossos dados lá. Porque, no fim do dia, para pagar, de novo, a gente não precisa de um plástico, a gente precisa de informação. Isso é bastante importante. Legal, entendemos. Tá, acho que está claro, né? Mas quais necessidades a gente precisa atender quando a gente fala do presente dos meios de pagamento? E, para isso, eu vou contar 2 histórias. A primeira história, sem cair, é o que está acontecendo na China hoje. Na China, eu não sei se todo mundo sabe, mas lá, o jovem chinês, ele não teve acesso a computador. Ele já teve acesso direto ao celular. O jovem chinês, ele não teve acesso ao cartão. Ele já teve acesso aos aplicativos. Então, basicamente, o que acontece? O chinês ele recebe o salário dele num banco, ele pega esse dinheiro do banco e transporta para aplicativo, geralmente o WeChat, que lá é bastante difundido. E tudo é pago por aplicativo. Você quer andar de bicicleta na rua, você não tem que ir lá cadastrar seu cartão, não sei o quê, nananã. Você bipa a bicicleta porque tem um QR Code lá. Você quer comprar snack no seu ambiente de trabalho e, coincidentemente, o meu marido estava na China até pouco tempo atrás. E foi ele que me mandou essa foto do ambiente de trabalho onde ele está. Tudo é por aplicativo. Então, você quer comprar snacks na máquina? É por aplicativo. Eles têm uma cultura de comprar tudo pela internet. Então, tem o AliExpress, que a gente conhece, né? Só que tem um outro site lá que é tão grande ou maior que o AliExpress, mas que é só dentro da China, que chama JD.com. E quando você vai nos shoppings, lá, cara, os shoppings são vazios. Porque é tão cultural você comprar pela internet que o shopping está vazio. E mais do que isso,
As barraquinhas que estão na rua, todas têm um QR Code. Se você paga com dinheiro, o cara da barraquinha que está vendendo a sua fruta, ou o que quer que seja, fica bravo, porque ele tem que pegar no dinheiro. Né? É sujo, ele não quer. E aí saiu essa notícia, né? E aí, para ter uma ideia de como será o mundo daqui a 4 anos, a gente precisa olhar para o que está acontecendo na China. Aí, puta, a China, meu, tá lá do outro lado do mundo, eu não tenho nada a ver com isso. Mais ou menos, né? Hoje, eu vim para cá, eu deixei meu carro aqui. No estacionamento, já me deram um QR Code. Ah, mas não é para pagar. Não importa, está aqui. Alguma coisa. Então, essa motivação do que está acontecendo lá, de não ter mais a cultura do plástico, porque hoje a gente tem isso, né, da cultura do plástico. Se você tem um cartão Nubank, caramba, você é super cool. Se você tem um Black, puta, você é rico demais. E você até ostenta, né? Você vai nos lugares e fala, ah, nossa, é um Black, legal. Então, a gente tem isso. O cartão, para a gente, ele é um sinônimo de, certa forma, de status. Se você tem um cartão da Caixa, onde, né, que você fala, puta, está endividado até 2000 e não sei quanto, para pagar o imóvel. Então, isso é um ponto. Né? A gente tem que estar atento para o que está acontecendo no mundo, porque o que acontece no mundo interfere na gente, sim. E o segundo ponto é aquilo que a gente estava falando um pouquinho antes, que é essa nova geração, do que o pessoal tem chamado de milênio, né, que pela literatura são os nascidos entre 81 e 2005. Não necessariamente, né, mas que é uma geração totalmente digital. É uma geração que já nasce assim. Meu filho, foi engraçado, eu tenho um filho de 5 anos, né? E ele me perguntou como é que era possível fazer uma máquina do tempo. Falei, filho, eu não tenho ideia. Ele, mãe, pergunta para o Google. Aí eu perguntei, e pior que o Google tem uma resposta, né? Ele fala que você tem que usar o buraco negro e não sei o quê, nananã. Depois vocês façam o teste. Mas foi tão assim instintivo. Mãe, pergunta para o Google. Tipo, como assim você não sabe, né? Fora a questão de baixar aplicativo, né? Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. A criança já nasce assim, sabendo a senha. Mãe, baixa um jogo. É uma geração que já nasce clicando. E saiu uma pesquisa que fala o seguinte: 63% dos adultos dessa geração não tem sequer um de crédito. Ah, mentira. Não é mentira. Na empresa anterior em que eu trabalhava, a gente tinha 8 pessoas no time. Tudo bem que a estatística ela mudou um pouquinho, mas 2 pessoas não tinham cartão de crédito. Falaram que não precisa, que não quer, que não sei o quê, nananã, e não usava. E 47% dos consumidores já transferiram dinheiro eletronicamente para alguém. E os bancos já perceberam isso, né? Não é à toa que estão nascendo aí bancos do tipo Neon, Original, o próprio cartão Nubank, que mudou a forma de se relacionar com o público consumidor de crédito, né? Onde ele muda um pouco, né? O Nubank ele confia primeiro em você, ele já te dá um crédito para depois ver se você é um bom pagador ou não, embora isso é o que eles querem que a gente acredite, porque por trás tem uma ferramenta gigantesca ali de informação, de risco, de análise, não sei o quê, que sabe se você vai ser um bom pagador ou não, porque eles também não querem perder dinheiro, né? Toda empresa visa perpetuação, lucro e, claro, deixar um legado, que eu imagino que seja o objetivo de vocês também. Então, não é ONG, não, mas é usar os dados de uma forma positiva. E, para eles, os smartphones são as novas carteiras. Esse dia eu estava voltando para casa, eu estava no Uber, e aí, do lado tinha um ônibus. Cara, sem brincadeira. Todas as pessoas estavam assim, no celular. Tinha uma senhora só lendo um livro. Falei, nossa, essa é sobrevivente. Todo mundo no celular. Então, não é de se espantar
que o futuro dos meios de pagamento está relacionado com esse aplicativo que a gente usa. E no meio em que vocês estão, é uma coisa para se questionar, né? Por exemplo, às vezes eu vou num restaurante, e aí chega a fatídica hora de pagar a conta. Primeiro que, não sei, imagino que os estabelecimentos de vocês não sejam assim, tá? Mas aí você fica lá. E aí, fica lá. Você fala, caramba, eu só quero pagar. Aí o garçom vem e você faz a conta. Beleza. E aí você fica lá, esperando. Às vezes eu até falo, putz, eu só quero pagar a conta. Beleza, aí a conta vem, aí você vai lá, tira o cartão, dá para o moço. Ah, é que essa máquina não aceita esse cartão. Espera que eu vou pegar outra. Tá bom, aí você espera. Aí vem a máquina, você paga, CPF na nota? Não, obrigada. Aí você vai embora. Cara, quanto tempo rolou aqui? Né? Tudo bem, às vezes a gente vai realmente comer porque a gente está com tempo, está afim, não sei o quê. Quer se divertir, quer espairecer e não está com pressa. Mas numa cidade como a nossa, ter alguém que não está com pressa é meio atípico. Né? Então, são pontos para a gente pensar. Será que eu vou dar um exemplo para vocês? Vou falar já desse exemplo que pode ser bastante oportuno nessa questão. Então, duas questões, né? Como é que vocês vão lidar com a nova geração, que tem pressa e que é online? Inclusive, saiu um dado curioso nessa pesquisa, que 71% das pessoas que responderam essa pesquisa preferiam ir no dentista a ter que interagir com bancos. Então, você já vê que mudou muito a relação com o dinheiro, com a forma de pagar aqui. Então, tem uma nova geração e tem algumas coisas acontecendo no mundo que a gente precisa se atentar. Não à toa, né, a gente já tem mais smartphones do que pessoas bancarizadas no país. O que é um pouco do reflexo disso tudo que eu estou contando para vocês. E um outro exemplo para tangibilizar, porque não sou eu que estou falando, né, são as tendências. Transações feitas por celular versus feitas em agências bancárias. Feitas por celular, olha quanto começou a mudar aqui. Ó. São 16 bilhões contra a metade. 8 bilhões de pessoas que ainda vão na agência pagar conta e não sei o quê. Cara, eu só vou na agência para tirar o dinheiro. Mas tem pessoas que ainda precisam ir lá na boca do caixa, pagar a conta, pegar o comprovante, grampear e pôr. Ok. A gente tem que lidar com esse público também, não importa o segmento onde a gente esteja. Mas a gente precisa fazer com que eles, de alguma forma, sejam incluídos nessa nova onda, nessa nova cultura que está acontecendo. Então, aí a gente volta para a pergunta. Que necessidades a gente precisa atender quando a gente fala do presente dos meios de pagamento? Então, vou parar de enrolar e eu vou dar algumas dicas aqui. Né? Esse é o exemplo que eu queria dar para vocês. Então, no momento da verdade, a experiência de uso precisa ser incrível e as carteiras virtuais próprias são aliadas. O que é uma carteira virtual? Quando você coloca o seu cartão de crédito no iFood, aquilo virou uma carteira virtual. E aí a experiência passa a ser regida, em partes, pelo estabelecimento, em partes, pelo aplicativo. A parte do aplicativo, cara, tem que ser simples, tem que ser rápido. Quero essa comida, não sei o que lá, me entrega. Como é que vocês podem fazer a diferença? Na humanização. Eu pedi comida esses dias no trabalho pelo iFood, e aí, beleza, paguei e tudo mais. Veio super rápido, então isso é um ponto. E o outro ponto é que veio um bilhete escrito à mão. Espero que você goste dessa refeição, conosco, sem precisar, não sei o que. E tinha uma carinha feliz. Puta, eu achei tão singelo e, ao mesmo tempo, eu achei tão legal. Sabe? A gente não quer muito, como a Fabiola comentou antes. Às vezes, a gente só quer um carinho. A gente só quer um agrado. E o exemplo do Walmart Pay é um bom exemplo do que está acontecendo lá fora e que, eventualmente, pode ser utilizado nos estabelecimentos de vocês.
Para quem não conhece, o Walmart Pay é o seguinte, também é uma carteira virtual do Walmart. Ó. E como é que funciona? Você vai no mercado, que, aliás, é outra experiência que precisa ser mudada urgente, né? Porque você vai no mercado hoje, pega tudo que você quer pegar, passa fica numa fila, que geralmente tem fila, né? Fica numa fila, e aí a moça vai te atender, ela pede CPF na nota, aí você fala, não, quer sacolinha? Aí você fala, quero, 10 centavos, tá bom, quero 5. Passa tudo, põe na sacola, paga e vai embora. É meio chato. Eu não gosto. Aí, o que o Walmart fez? Óbvio que eles não fizeram isso do nada, né? Eles foram acompanhando bastante o comportamento das pessoas lá nos Estados Unidos. Então, como que funciona? Você vai, coloca as coisas no seu carrinho, aí, na hora que você vai pagar, tem alguns totens de pagamento lá. Por um QR Code, você se identifica, celular, já sabe quem sou eu, passo os produtos, finalizo e vou embora. Cobrou no meu cartão. Eu não precisei interagir com ninguém, eu não precisei falar com ninguém. Ah, mas no Brasil não funciona, a gente tem sempre o jeitinho, a pessoa vai querer passar o produto por debaixo dos panos. Não sei, pode ser que em alguns lugares realmente não funcione, mas em outros pode ser que funcione. Ah, não, mas aí precisa ter alguém olhando, não sei o quê. Tudo bem, eu só estou dizendo que assim, a gente pode usar o que tem de bom nessa experiência e tentar aplicar de alguma forma. Então, tem restaurantes que a gente... a minha irmã... Foi muito legal, porque a minha irmã, recentemente... O meu cunhado viaja muito por conta de projetos e tal, e eles estavam num projeto em Dubai. Ele estava no projeto em Dubai e minha irmã foi para lá. E eles falaram que era um restaurante que você pedia a comida, tinha um cardápio na mesa, você apertava o botão e tinha lá o que você queria. A comida descia por uma esteira, aí você pegava. E, na hora de ir embora, como você meio que se logava na hora que você entrava no restaurante, e, na hora que você ia embora, você apertava lá o botão, tipo, né, porque ele controlava o que você pedia pelo aplicativo, você apertava o botão e ia embora. Tinha, sim, algumas pessoas lá para te auxiliarem, eventualmente, mas era uma experiência humanizada? Não, não era uma experiência fria. Mas a questão do pagamento, puta, sensacional. Porque você não tem que ficar esperando o tempo todo para ver uma conta, enfim, e etc. Então, a gente não precisa copiar, né? Mas a gente pode usar algumas coisas, algumas boas práticas, para agilizar e dar uma boa experiência. Essa é a palavra. Né? Experiência. Conheça o seu cliente e dê a ele uma boa experiência. E aí a gente estava falando de ser inclusivo, né? O mobile payments, ele acaba colaborando para que os serviços eles sejam acessíveis e inclusivos, tanto para quem vende como para quem compra. Aí a gente estava falando das pessoas que, como nossos filhos, netos, enfim, que já nascem com a coisa do celular. Mas a minha mãe, não. Então, como é que eu faço para engajá-la nesse processo? Ela sabe que o Facebook é rápido e ela sabe que o WhatsApp é rápido. Essas duas coisas, esses dois aplicativos, conseguiram colocar nossas mães, avós, mulheres, nós mesmos, né? Conseguiram levar a gente para dentro desse universo online. E aí vocês acham que pagamento pelo WhatsApp vai demorar para acontecer? Não vai. E essa coisa de que o WhatsApp é fácil, imagina se ele só tiver que receber um link, pagar e pronto. Né? Ah, mas vai precisar do netinho ou de não sei quem para cadastrar um cartão de crédito lá dentro. Da mesma forma que eu fiz na hora que eu coloquei minha mãe no Facebook. Então, assim, a gente tem que encontrar maneiras na qualidade de meios de pagamento, na qualidade de estabelecimentos comerciais, de tornar a experiência tão fácil que qualquer pessoa consegue usar. E um dado, até teve alguém que passou no estande do PagSeguro agora e estava falando sobre isso. Lá atrás eu mostrei, né, que a gente tem bastante gente, temos pessoas bancarizadas, mas a gente tem bastante gente não bancarizada. E sabendo disso, o que o PagSeguro fez?
Ele criou um cartão pré-pago, em que a pessoa vende na maquininha ou vende pela web, e ela recebe esse dinheiro, como ela não tem conta bancária, ela recebe num cartão. Depois ela pode pegar esse cartão e usar como ela quiser, para comprar mantimento, para comprar whatever. Ela foi inserida no contexto de pagamento. Tem uma pesquisa que foi feita internamente pelo PagSeguro, que conta que antes do PagSeguro, 70% das pessoas não aceitavam cartão de crédito na web, nos seus estabelecimentos. Não aceitavam, não estavam na internet, né, não vendiam pela internet. E esse número aumenta muito quando a gente vai para o mundo físico. Acho que eram quase 85 pessoas não aceitavam cartão nos seus estabelecimentos antes do PagSeguro. Então, o que a gente está falando aqui é de achar nichos, né? É de achar como é que a gente consegue trazer essas pessoas para dentro do nosso universo. Aí, fazendo um gancho com a última palestra, os produtos eles precisam ser pensados omnichannel. Por que precisa ser pensado omnichannel? Porque é cada vez mais comum a gente comprar online e usufruir pessoalmente. É ter essa mistura de canais. O Uber, de certa forma, é omnichannel, porque você tem uma experiência ali no aplicativo, e depois, na hora que chega o motorista, a mesma coisa. iFood, Spoon Rocket, whatever, são omnichannel. A Amazon ela criou o Prime Wardrobe. O que é isso? Tem alguns... você entra no site da Amazon e você vê lá que tem alguns vendedores que têm essa flag. Eles aceitam esse produto. Então, o que é isso? Você fala, eu quero experimentar essa roupa. Eles mandam para a tua casa uma caixa com essa roupa. Aí você fala, putz, vou ficar com essa e com essa só. Beleza, o resto você devolve. Eles podem mandar buscar na sua casa, você que escolhe. E depois você paga só o que você de fato quer ficar. É o que eles estão chamando de showrooming, né? A gente... foi um nicho, né? Está dando certo. E uma pesquisa feita pela Capgemini, tudo bem que ela está um pouquinho desatualizada, de 2012, mostrou que, de acordo com 51% dos entrevistados, até 2020, as lojas físicas elas vão se tornar showrooms de marcas, e não mais espaços de compra entre si. A C&A fez isso, de certa forma, quando ela permite... É o inverso, né? Ela permite que você compre online e retire a mercadoria numa loja física. Imagina a logística, o problema da logística que foi ali para eles, né? Porque mexia com o estoque da loja, mexia com o estoque mestre, mas deu certo. Então, de repente... ou então, um outro exemplo, né? Nespresso. Putz, eu não preciso me deslocar até um shopping ou até uma loja da Nespresso para comprar. Eu compro no aplicativo. Vai chegar na minha casa, está tudo bem. Simplicidade, velocidade, agilidade, comodidade. Então, a pessoa, ela já... Imagina assim, né? A pessoa, ela já se... Nesse caos aqui, nesse contexto todo, ela já se predispôs a sair de casa para ir até o estabelecimento de vocês. Então, a experiência precisa ser incrível. E não é só a comida, né? É o atendimento desde a hora que ela chega. Eu não sei quantos de vocês têm aqueles garçons que são tão antigos que a pessoa só vai por causa dele, né? Imagino que tenha bastante aqui. Mas vai pela experiência, vai pela humanização, vai pela rapidez, né? E a hora de pagar não precisa ser um problema. Pode ser rápido também, pode ter essa mesma experiência positiva, pode ter tudo isso que a gente está conversando aqui. E aí, pegando um gancho com a palestra também da Fabíola, uma coisa que a gente precisa estar sempre é atento aos novos modelos de negócio, aos nossos novos e futuros clientes, e, por isso, informação e comportamento do frequentador do estabelecimento de vocês ou do usuário do aplicativo de vocês essenciais. Putz, então, além de me preocupar com comida, com pagamento, eu ainda preciso conhecer com marketing, eu preciso ter alguém para ver o meu cliente. Não é isso. Se você puder, ótimo. Incrível. Mas a gente precisa estar atento, por quê? Porque, às vezes, o que a gente acha que não é.
Então, essas duas empresas aqui, a Plastic e a Fuse, o que elas estavam criando? Esse cartão, que é um cartão, você cadastra todos lá dentro, e aí você pode ter cartão de débito, cartão de relacionamento, cartão de crédito, o N que você tiver, mas é um cartão só. Cara, a gente não está falando da cultura do cartão. A gente está falando da cultura do celular, a gente está falando da carteira virtual, a gente não tem mais apego a plástico. Tanto que a Plastic faliu, ela não seguiu adiante porque acabou verba. A Fuse estava fazendo um crowdfunding para arrecadar dinheiro, arrecadou quase 2 milhões convertendo, né, quase 2 milhões de reais, e a gente ainda não viu na rua. Então, às vezes, o que a gente acha que não é, mas tudo bem, porque a gente pode errar rápido e aprender rápido. Então, o que a gente precisa fazer, basicamente, é o seguinte, só para recapitular aqui rapidinho, né, o que a gente precisa pensar nisso tudo? Primeiro, oferecer boas experiências para um público cada vez mais exigente. E a gente não está falando só da comida. Quando eu falo que a gente está falando só da comida, a gente está falando da cadeia como um todo. Exemplo. Geralmente, quando eu vou em alguns estabelecimentos, restaurante, vem lá um prato super grande. Eu não como muito. Então, às vezes, eu falo para o moço, pede para vir menos arroz. Eu não estou falando que é para vir menos arroz porque eu quero mais carne. Eu estou falando para vir menos arroz porque eu não quero essa comida. Eu também não estou reclamando, eu vou pagar o mesmo preço. Eu estou falando para não vir, para vir. Putz, acho que se pá vem mais. E aí você deixa a comida no prato, a pessoa pergunta, está tudo bem? Estava gostoso? Não, cara, é que eu pedi para vir menos comida, você pôs mais. Então, eu até falei, se um dia eu tivesse um restaurante, eu ia criar pratos PMG, porque daí não ia ter desperdício. E eu nem estava falando de pagar menos, eu pagaria o mesmo só para não ter desperdício. Que eu sei que para vocês é um ponto importante, né? Na cadeia toda de serviço. Uma outra coisa também, e é isso que eu falo de serviço. Eu fui num outro restaurante, e aí... Enfim, eu pedi, era um menu, degustação, lá vinha bastante comida, e eu não aguentei comer um peixe que veio. E eu não comi o peixe ficou lá quase intocado. Voltou para a cozinha e tinha um vidro, né? Então, eu via que o chefe olhou lá e viu que eu não tinha comido. Eu só fui acompanhando. Ele mandou a moça vir falar como tinha acontecido com o peixe. Falei, não, está tudo bem com peixe. É que eu comi muito e eu acabei não comendo peixe. Tem certeza? Você não quer trocar o prato? Falei, não, está tudo bem mesmo. Cara, eu não precisei falar nada. O cara mesmo já estava atento ao movimento do estabelecimento, viu que alguém deixou comida, foi olhar o peixe. De qualquer forma, eu vi que ele deu um pito na outra cozinheira. Mas, cara, tá atento, sabe? Não é muita coisa. É o olho do dono que engorda o gado, mas às vezes o dono não consegue estar lá o tempo todo, porque tem muita coisa para olhar. Tudo bem, mas por isso que você tem que trabalhar com gente boa, com gente de confiança, que vai estar lá para olhar o teu negócio como se fosse dele. Então, isso faz diferença. Boas experiências significam um processo fluido, um processo sem atrito. E aí, de novo, é como um todo. Da chegada, do estacionamento, da comida, óbvio, né? E do atendimento também. A gente pode encontrar formas de melhorar essa interação na hora de pagar, seja com o garçom, seja com quem quer que seja. Né? Pensar em soluções mobile first, nem que seja para uma reserva, nem que seja para tirar dúvida de cardápio. E posso falar, o Google já percebeu isso. Tanto que eu não sei se vocês já repararam, mas às vezes você está em algum lugar, ele pergunta, você está em tal lugar? Quer deixar uma resenha? Cara, isso pode ajudar ou ferrar o teu negócio. Porque se o seu restaurante for incrível e uma pessoa postar alguma coisa ruim, é o que está lá, né? É o que a gente vai se basear para falar, putz, eu acho que eu vou aqui, eu acho que eu vou ali. Então, isso é o tempo todo. Tem pessoas que estão dispostas a escrever uma resenha gigante, e não importa o lugar.
Pode ser um hotel, pode ser um shopping, pode ser um restaurante, pode ser uma loja. Então, tem que estar atento a isso. Não precisa ser agora, tá? Neste momento, mas a gente precisa começar a pensar o que a gente vai fazer com essa cultura do plástico aqui para essa nova geração que está vindo. Né? Porque, em algum momento, nem com cartão eles vão andar. Então, code, um app, não sei. Aí a gente tem que avaliar cada negócio. Encontrar formas de engajar todos nesse contexto. Não importa se é uma pessoa mais velha, média, super engajada, se é avó, se é o meu filho. Enfim, a gente tem que trazer todos para nós, como a Fabiola mencionou na palestra anterior, e estudar o mercado e o comportamento dos clientes para auxiliar nessa interação. Né? Não necessariamente no que tange a pagamento, mas também no que tange a experiência dentro do estabelecimento de vocês. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado a elucidar um pouquinho o que é esse futuro. Né? Então, não precisa, igual a solução que o Bento, né, mostrou, putz, incrível, sensacional. Seria muito bacana se todo mundo tivesse isso no estabelecimento. Mas a gente pode começar um pouquinho de cada vez. Né? E vai testando, e vai pilotando. Putz, deu certo, agora mais um passo, mais um passo, mais um passo. E aí, quando vocês forem ver, vocês já estão completamente super online. Tá bom? Obrigada.